Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez eu estou de volta com esse vídeo. Nós vamos estar fazendo agora. Estarei iniciando uma série com o tema Desmistificando as Palavras de Cristo. E hoje nós vamos começar com o capítulo 18 de Mateus. Eu vou ler um trecho, um texto que para mim é uma tremenda sacanagem que o autor dessa narrativa fez com as crianças. Então, se você quiser saber o conteúdo desse vídeo, fique comigo até o final, tá bom? Não pule nenhuma parte, assista tudo para que você possa compreender, né? Para que você possa tirar as suas próprias conclusões, para ver se tem sentido as coisas que estão escritas nesse conteúdo dos evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos sinóticos, tá bom? Então vamos de Mateus 18 hoje, bora? Então chega para cá, fica comigo. Se você for novo por aqui, já vai se inscrevendo. Se já for inscrito, deixa o likeão, aperta o play com força e deixa o likeão, tá bom? Para dar engajamento para o nosso vídeo, tá? Então, olha só, Mateus 18 fala o início aqui de uma polêmica entre os discípulos de Jesus, e eles estavam discutindo entre si quem era o maior no reino dos céus, quem seria aquele que iria sentar à sua direita, à sua esquerda, lá no seu reino de glória. E então eles acabaram chegando ao mestre ali e perguntaram ao mestre: Mestre, me diz uma coisa, quem será de fato o maior no reino dos céus? Porque tem Pedro, tem Tiago, tem, enfim. Aí Jesus, o personagem das narrativas, que esse personagem ele foi criado, tá? Ele foi criado, foi vestido com as indumentárias judaicas e também foi dado a ele um conteúdo extraído do Velho Testamento, da Bíblia hebraica dos judeus, tá? Então, de judeu, esse Jesus não tem nada, para início de conversa, tá? Já para começar a desmistificar aqui, Jesus de judeu não tem nada, o tempo todo ele é contrário à Torá, contrário às leis, às tradições do povo judeu, e ele nunca salvou judeu nenhum, tá? Nunca salvou judeu nenhum, até porque ele não passa de um mito. Mas não é esse o assunto do nosso vídeo, tá? Então bora aqui pro texto. Então aí Jesus responde, Mateus 18, 3 diz o seguinte: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha aí, pelo menos para entrar no reino dos céus já tem que se tornar como uma criança, tá? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Agora o texto também não diz qual foi o tipo de humilhação que essa criança demonstrou ali para Jesus, né? Para que ele pudesse usá-la, para que ele pudesse usar essa criança como modelo para os seus discípulos, né? O texto não diz, a narrativa não é nada clara aqui, não deixa pormenores, informações para que a gente possa saber do que se tratou, de fato. E aí ele finaliza o verso 5 dizendo, né? E qualquer que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Muito bem. Então aqui está, Jesus fazendo aqui uma série de comparações, né? Ele pegou essa criança e ele disse para os seus discípulos: olha, tem que se converter. Se não se converter igualmente a esta criança, né, a uma criança, não poderá entrar no reino dos céus. Agora, é polêmico esse texto,
essa narrativa é muito polêmica do começo até o fim, porque Jesus aqui, ele fez uma baita de uma sacanagem com as crianças, né? Não que eu queira menosprezar as crianças, não que eu queira menosprezar as crianças, mas eu não vejo a menor possibilidade de se comparar um adulto com uma criança. Eu não vejo a menor possibilidade de se comparar um adulto com uma criança, né? Se as crianças têm as suas debilidades porque ainda estão em formação, não é mesmo? Os adultos também têm as delas, têm as suas falhas de caráter, personalidade e muito mais. O que aprenderam errado, o que elas praticaram, né? O que elas são hoje, né? Dentro da respectiva idade de cada adulto. E lembrando que todos os adultos já foram crianças um dia, né? Já foram crianças um dia. Muitas delas já passaram pelos dogmas e doutrinas das igrejas, estão aonde estão conhecedoras, elas são conhecedoras do bem e do mal. Se muitas pessoas adultas hoje são más, são perversas, são hediondas, criminosas, pessoas, né, terríveis, elas um dia foram crianças, e elas tiveram também as suas oportunidades para serem pessoas convertidas à religião, né? Muitas dos criminosos que enchem as nossas penitenciárias no Brasil já foram religiosas. Aliás, deixa eu refazer, elas são religiosas. Por quê? Porque elas creem em Deus. Elas nasceram, muitas delas, em berços evangélicos. Elas se converteram, como está escrito aqui, né? Se converteram igualmente uma criança. E falar nisso, eu não sei por que uma criança tem que se converter, né? Não sei por que uma criança tem que se converter, já que ela não tem a maldade, o grau de maldade que um adulto tem, né? Então fica difícil para a gente entender essa conotação aqui desse texto, né? Essa analogia que Jesus fez das crianças, dos adultos com as crianças, as crianças com os adultos. Jesus pegou uma criança aqui, colocou no meio dos adultos e disse: olha, vocês têm que aprender a ser como uma criança, vocês têm que se converter, olha, vocês têm que ser humildes como uma criança. Ou seja, os discípulos vinham numa polêmica, eles vinham ali numa discussão pesada de quem seria o privilegiado, né? De quem entre os 12 ali iria se assentar, né, num posto hierárquico mais elevado ao lado do mestre, tá? Segundo essa aqui é uma exégese que eu posso fazer aqui, lendo o texto friamente, tá? Então, aí Jesus pega uma criança e coloca no meio deles e diz: olha, vocês têm que se converter em primeiro lugar e depois você tem que se tornar como uma criança dessa. Agora, será que Jesus se esqueceu que as crianças também brigam pra caramba também? Meu amigo, criança briga pra caramba, briga muito. Olha, eu sou pai, acompanhei a infância dos meus filhos e muitas vezes as brigas deles, né, as rinhas deles ali, eu tinha que separar, tinha que entrar no meio e separar. Então, eu não vejo aqui um bom exemplo para se colher de uma criança e ofertar para um adulto, né? Vou tirar uma criança aqui e vou dar para os adultos aqui um exemplo, né? Tá? Então, assim, as crianças têm também as suas limitações. Vamos, por exemplo, começar com as idades. Qual seria a idade aqui apropriada, a idade adequada para se ser uma criança exemplar? Que Jesus pegou essa criança aqui e colocou no meio dos seus discípulos. Qual idade você acha que tinha essa criança, ao ponto dela se tornar uma referência, um exemplo para os discípulos? Tá? Porque
É muito difícil você, depois de ser um adulto, você que conhece toda a maldade, você que conhece toda a natureza humana, sabe como lidar com ela. Muitas das vezes você tem pensamentos pervertidos, pensamentos terríveis, cruéis, todas as emoções, todos os sentimentos ruins, não é mesmo? Um adulto pode ter. E aí, do nada, você tem que se voltar, você tem que regredir no tempo e se colocar como uma criança. Eu acho isso impossível. Eu acho isso impossível, eu acho ridículo e acho também uma baita de uma sacanagem que Jesus aqui, né, o personagem fez com as crianças, de querer comparar os adultos com as crianças, né? As crianças têm seus momentos também que não dá para servir de exemplo. Por exemplo, toda criança ela precisa de um responsável que cuide dela, dos pais, das mães. Ela precisa ser alimentada, precisa ser cuidada, ser higienizada, trocar as suas fraldas quando estão cocô, quando estão pipi, entende? Elas precisam ser levadas aos médicos, ao médico, né, ao pediatra. Elas precisam de proteção, do cuidado dos pais, para que certos adultos não venham lhe molestá-las, não venham abusá-las, né, abusar das crianças. Tudo isso as crianças precisam. Então as crianças são, se tem alguma coisa que a gente tem que aprender com as crianças, é que as crianças são realmente um modelo de fragilidade, de dependência, né? Elas são frágeis, são dependentes mesmo, e elas são também vulneráveis, né? O exemplo maior aqui que nós podemos aprender, se é que nós podemos aprender alguma coisa com as crianças, claro que nós não estou dizendo aqui, eu estou me referindo no texto aqui, não era essas aulas que Jesus queria dar para os seus discípulos, né? Ele não queria dizer para os seus discípulos que eles tinham que se tornar vulneráveis, dependentes, que eles tinham que precisar de alguém que cuidassem deles, que precisassem trocar as fraldas, que trocassem, né, enfim, desse alimentação para eles. Não, nada disso, não era essa a aula. A aula que Jesus queria dar era moral, era com relação à personalidade, comportamento, o temperamento. Agora, imagine, será que uma criança não tem um temperamento ruim? Tem muitas crianças que são temperamentais, hein? Tem crianças aí que dão shows no shopping, nas lojas, nos lugares aí onde tem muita gente. Criança faz cada show, bota o paizinho aqui debaixo da sandália, bota a mãe para gritar, entende? Rouba a cena, tem criança que rouba a cena. Então, e não são crianças adultas não. Vamos lá, não são crianças aí com a faixa etária de 10, 12 anos, porque quando chega nessa faixa, ela já tem um pouco de vergonha, ficam mais inibidas, com mais cuidado. Agora, menino entre 1 ano a 5 anos gosta de fazer show. Então, qual seria o exemplo que Jesus tomou desta criança? Qual seria a idade dela, apropriadamente? Qual seria, né? Aqui o texto está dizendo de humildade. Toda criança é humilde, né? Em tese, toda criança é humilde. Agora, qual seria a humildade que estava faltando para os discípulos? Eles pararam de brigar, de discutir, de ficar tentando achar quem era o mais importante? As crianças acham. Muitas crianças que acham, tá? Principalmente em famílias grandes, famílias que têm muitos filhos, os próprios meninos, as crianças, elas discutem entre elas quem é a mais queridinha do papai e da mamãe, quem é o preferido. Você não já viu isso? Sim, pois é. Aí Jesus segue a narrativa dele, dando aqui a aula dele, disse o seguinte: aquele que se humilhar. Jesus falou aqui, né, que a criança se humilhou. O que Jesus daria para essa criança, para ela se humilhar? E qual era,
né, a mentalidade, o nível de raciocínio, de mentalidade dessa criança para se humilhar diante de Jesus, esperando dele o quê? Será que essa criança era deficiente? Será que ela era deficiente? Ela tinha alguma deficiência? Ela era a deficiência auditiva, deficiente na sua fala, ela tinha alguma deficiência no seu corpo, ela não andava direito e ela ficou ali esperando com muita ansiedade um milagre dele. O que você acha que seria, né? Se caso existisse esse personagem Jesus de fato, né? Como está escrito aqui na narrativa, que na verdade ele nunca existiu. Ele foi plantado, ele foi criado, né? Plantado, criado aqui, né? Ele foi plantado dentro das narrativas, ele foi divinizado, né? Foi deificado, deram atributos a ele, deram certos poderes divinos para eles, poderes tais que são poderes míticos e místicos, são poderes mitológicos, e aí ele aqui passa a desfrutar, ele passa a possuir uma certa autoridade, ele passa a ter aqui uma certa, né, deidade, santidade, tudo isso. E ele vem para resolver os problemas da humanidade, né? De acordo com os textos dos evangelhos sinóticos. Porém, na realidade, atualmente hoje, Jesus não resolve os problemas de ninguém, nem muito menos das crianças, que em 2 momentos que Jesus esteve com as crianças, foi nesse, e no outro momento foi o momento em que ele disse: deixai vir a mim todas as crianças, né? Então hoje Jesus ele não liga para as crianças, né? Ele não cura criança de câncer, ele não alimenta as crianças, ele não dá proteção para as crianças quando falta o cuidado e a proteção dos pais, dos responsáveis, né? As crianças desaparecem o tempo todo, o tempo inteiro, e ele não fala para os pais, para os responsáveis, onde está essa criança que desapareceu. Jesus sendo onipresente também, tendo os mesmos atributos do Pai, ele disse: eu e o Pai somos um, então logo se entende que ele teria os mesmos atributos do Pai, ele estaria presente em todos os lugares, mas ele não protege as crianças dos pedófilos, dos malignos, né, dos adultos pervertidos, de jeito nenhum. Então eu não sei em que momento que Jesus ama, né? Eu não sei em que Jesus ama, como falam os crentes. Jesus te ama. Se ele não ama nem as crianças, ele vai amar um adulto? Então aqui está, para nós encerrarmos, eu vou encerrar perguntando o seguinte: você confiaria em alguém que outrora foi um pedófilo, foi um assassino de crianças, foi um abusador de indefesos, de inocentes, e ele só porque se converteu, porque na igreja tem todo tipo de gente ruim, né? Todo tipo de gente ruim. Está perdoado, está salvo, e agora é homem de Deus, mulher de Deus, né? Então você confiaria em alguém que outrora, no passado, já foi pervertido, já abusou de crianças, foi pedófilo, foi um criminoso, foi um assassino, foi uma pessoa perversa, e agora está na igreja, é um obreiro? Você confiaria a sua filha a este obreiro que teve um histórico passado cruel e terrível? Você confiaria? A sua filha tem aí na casa de 12, 13 anos, é uma jovem bonita, já se formando um corpo de mulher. Você deixaria aos cuidados de um pedófilo? Você sabe que ele foi pedófilo, ele mesmo conta no púlpito com a sua própria boca, né? Eu fui, irmãos, um pedófilo, eu abusei de crianças, né? Porque
A igreja tem isso, todo mundo é ex, né? Ex isso, ex gay, ex viado, ex lésbica, ex traficante, ex assassino, ex criminoso. É ridículo, né? É um show de horrores você vê dentro das igrejas, porque o camarada ser um ex-assassino, ele nunca vai desistir, ele nunca vai esquecer o que ele cometeu. Se ele foi um pedófilo que abusava de crianças, ele nunca vai se esquecer de quem ele era, do que ele fez e de quem ele é hoje. Um gay, né, com todo respeito, mas se tem alguém que é gay e que insiste em se tornar cristão e abandonar a homossexualidade, não tem poder sobrenatural nenhum que vá limpar, que vá torná-lo um homem, um hétero, né? Um hétero sem a menor mancha da homossexualidade. Vai continuar tendo as suas marcas, as suas manchas da homossexualidade em todos os momentos. Você vai perceber que aquela pessoa, ela pode até estar querendo mudar, mas ela não mudou ainda. Então, voltando, fica difícil um adulto se tornar como uma criança, né? Fica difícil um adulto voltar a ser como uma criança. Esse texto é ridículo, esse texto não tem o menor sentido, a menor possibilidade de se cumprir. As crianças dos tempos dessa narrativa aqui, elas não eram tão evoluídas, tão contaminadas quanto são hoje, né? Hoje as crianças, tá difícil até você salvar as crianças, né? Qual é o nível de idade das crianças, né? Faixa etária de idade que dá para você considerar uma criança pura hoje? É difícil, né? Porque a tecnologia está aí, né? Os pais e as mães jogam as crianças no colo das crianças um celular, elas assistem tudo que é ruim, né? Se não assistem filmes de violência, de filmes de terror, elas assistem aqueles desenhos que são tudo mentiras, né? Tudo mentira. Põe um desenho evangélico, você bota para o seu filho um desenho evangélico, tudo mentira. Aquelas músicas, Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães e peixe, Jesus falou com os animais, tudo mentira. Jesus não era um naturalista, ele não gostava de animais, tanto é que ele matou mais de 2.000 porcos, né? Nas narrativas, claro que na realidade ele não existiu, aquilo não aconteceu, né? Então, todos os desenhos animados que os pais adultos colocam para as crianças para tentar formatar na mente delas, uma ideia de se aproximar de Jesus, é pura ilusão. É a mesma coisa de você ensinar mentira para o seu filho. Aí depois você fica dizendo: menino, tu já sabe que tu não pode estar mentindo. Quem mente é do diabo. Então, né? Lascou-se. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos refletir direitinho, tá? Jesus, ele foi aqui um tremendo abusador, pegou uma criança, ele poderia ter ajudado essa criança de outra forma, ele usou essa criança para querer extrair dela uma virtude. Os seus discípulos ficaram aqui com cara de otário, com cara de palhaço, porque não tem como um adulto se tornar como uma criança. Já pensou um adulto tendo que usar fralda, né? Tendo que, né? Enfim, tantas coisas nojentas que um adulto não aceita viver, né? Já pensou? E tantas coisas que as crianças precisam de cuidados e não tem, né? Não tem. Eu, com todo respeito às crianças aqui, todo respeito, mas eu não vejo por que uma criança ensinar alguma coisa para o adulto, principalmente moral, né? Moralmente, uma criança ainda não tem condições de ensinar, né? Dá licença. Uma criança não tem nada moral para ensinar para um adulto, não tem como. Quem tem que ensinar as coisas são os adultos.
que já, né, já passaram por essa fase, né, conheceram todo tipo de mal e hoje elas sabem muito bem as coisas que elas devem fazer e o que devem não fazer, né? Então fica difícil um adulto ensinar para uma criança que uma criança ensinar para um adulto que conhece tudo indo e voltando, né? Fica ridículo isso. Tá certo, meus amigos? Então, mais um texto desmistificado aqui dentro dos evangelhos para você nessa frequência, tá? Se você gostou, deixa o like. Se você quiser comentar, comente, compartilhe, vamos ajudar a crescer o canal. Já estamos nos aproximando aos 200 inscritos, tá? Já estamos em contagem regressiva, então ajuda nós aí, tá bom? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. É nóis!